Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia. Vamos agora ver o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento é Brasil e os novos movimentos sociais. Como detalhamento, nós temos os novos movimentos sociais, Brasil e os novos movimentos sociais, algumas das pautas dos novos movimentos sociais no Brasil e no mundo. E agora vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então falar dos novos movimentos sociais. Vamos lá? Os novos movimentos sociais. Do ponto de vista do senso comum, os movimentos sociais são apenas grupos reivindicatórios. As pessoas acham que todo movimento reivindicatório é um movimento social, mas a gente vai ver que não é bem assim. Os estudiosos do tema levam em conta diversas dimensões dos movimentos, como, por exemplo, crenças, valores, história e diferenças internas, bem como suas ações e práticas sociopolíticas, para, a partir daí, definir esse movimento como um movimento social, certo? Vamos lá, então? Agora nós vamos ver os movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais. Considerando aspectos como sistema de organização, tipos de relações estabelecidas por seus integrantes, orientações desenvolvidas com as instituições sociais e as estruturas a serem transformadas, podemos classificar os movimentos sociais em duas categorias gerais distintas, que são os chamados movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais, certo? Muito bem. Então aí, nós vamos agora perguntar, mas o que é um movimento social? São ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma realidade, certo? Muito bem, então, são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma realidade. E aí nós nos perguntamos, mas será que qualquer movimento, qualquer ação coletiva pode ser considerada uma ação, um movimento social? A gente diz que não, né? O movimento social ele tem que ter toda uma estrutura organizacional, clara, para que ele seja permanente, para que seja declarado e classificado como tal, certo? E aí a gente vai ver um pouco da história do movimento social, desses movimentos, como é que eles se deram. Então, na Antiguidade e na Idade Média, os movimentos apresentaram-se como revolta de escravos, seitas, anticlericais e levantes camponeses. Então, podemos classificar esses movimentos como movimentos sociais, já lá na Antiguidade e na Idade Média. E na Idade Moderna, na Modernidade? A partir da Modernidade, com a mudança do modo de produção, as lutas sociais e organizações políticas começam a se explicitar. E aí, a partir daí, nós vamos ter configurações de movimentos sociais bem mais declaradas, bem mais distintas, certo? Então, as relações sociais surgidas na modernidade possibilitaram aos trabalhadores desenvolverem a consciência de classe, fator importante para a organização dos movimentos que buscavam transformar a estrutura social, certo? Então, esses movimentos são considerados chamados movimentos tradicionais, que são os movimentos dos trabalhadores, que são um movimento forte na sociedade moderna. E esses movimentos tinham como centralidade a questão de classe, a questão econômica, porque esses movimentos eles se organizavam em torno das reivindicações por melhores salários, melhores condições de trabalho, dignidade no trabalho, e muitas vezes até no sentido de buscar ou derrubar o poder constituído, ou então transformar, chegar ao poder
para transformar o poder em benefício e em favor da classe trabalhadora. Então, esses movimentos são chamados de movimentos, são os tradicionais. Na contemporaneidade, né, no momento atual, a partir dos anos 70, observa-se uma transformação nas demandas dos movimentos sociais, que ganham destaque os chamados movimentos feministas, né, o movimento negro, movimento ambientalista ou movimento ecológico, movimento por igualdade de raça, né, os movimentos, no caso aí do movimento negro, os movimentos indígenas, os movimentos homossexuais, né, do LGBTQIA+, e outros movimentos, né, que estão aí, que se dão no que nós chamamos na contemporaneidade. Esses movimentos que são considerados os novos movimentos sociais. Dentro dessa categoria, né, de movimento social, eles são classificados como novos movimentos sociais. Por quê? Porque a centralidade do movimento, ela saiu, né, daquele eixo da luta econômica, no caso do capital, né, da luta de classe, e passa a um movimento de uma organização mais centralizada na questão cultural e identitária. Né? Esses movimentos, eles são considerados e classificados como novos movimentos sociais. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, continuar aqui. Dentro, né, dessa questão dos movimentos sociais, eles têm, os estudiosos que estudam os movimentos sociais, eles dão aí, nós temos duas vertentes ou duas correntes de pensamento que analisam e que classificam os movimentos sociais. Autores como, por exemplo, Karl Marx, Engels, Alain Touraine, entre outros. Para esses autores, os movimentos sociais eram vistos como possibilidade de mudanças revolucionárias, né, da relação entre capital e trabalho. Os movimentos, eles tinham essa possibilidade de transformar a sociedade, de forma até mudanças revolucionárias, de mudança de poder, né? De mudança realmente de paradigma, de atuação, né, política e social. Esse grupo, né, claro, nós colocamos aqui, citamos 3 pensadores, mas nessa corrente de pensamento tem muitos outros pensadores que também veem os movimentos sociais, né, com essa concepção de que os movimentos sociais, eles são importantes dentro da sociedade porque eles podem efetivar mudanças qualitativas, né, na sociedade. Já outro grupo de pensadores, como, por exemplo, Gustave Le Bon, Gabriel Detarde, José Ortega Gasset, viam nos movimentos sociais um perigo eminente e como perturbadores da ordem social. Vejam, se nós observarmos, né, atualmente, essas duas correntes, elas estão presentes ainda na nossa sociedade, né? Porque ainda nós temos pensadores que veem os movimentos sociais como esse segundo grupo, né? Como Detarde, né, e outros, que veem nos movimentos sociais um perigo, né? Porque os movimentos sociais, eles vão discutir, trazer demandas para o poder, embora os movimentos sociais atuais não busquem, por exemplo, a derrubada, né, de poder, de tomada de poder, de assumir governo, para, a partir daí, implementar reformas qualitativas para a sociedade, eles trazem demandas e discutem, né, questões importantes, né, para a sociedade e que muitas vezes vai de encontro com o status quo, né, que essas pessoas não querem, né? Grupos, por exemplo, que têm o poder hegemônico e que se beneficiam com as suas, né, aí, da sociedade, então, do poder político, como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Tem muitas pessoas aí do agronegócio
que veio, por exemplo, os movimentos ambientalistas como um perigo, como um empecilho, como grupos que são contra o desenvolvimento, porque na visão deles, desenvolver é desmatar, né, plantar, usar, por exemplo, a madeira, tirar a madeira para vender. Então, os movimentos ambientalistas são vistos de forma com a certa, né, como um perigo. Então, vejam que essa visão, essa concepção dos movimentos, elas ainda estão presentes ainda na nossa realidade, na nossa sociedade, na nossa vida. Então, vejam que não muda. E quando a gente para e pensa como que nós, como cada um de nós, vemos e concebemos os movimentos sociais, nós estamos dentro de uma dessas correntes, né? A gente fala assim, não, mas eu acho assim porque eu penso assim, né? Não, você pensa assim porque você tem leituras, né, que vão dentro dessas correntes, ou de um lado ou de outro, né, que levam você a pensar dessa maneira. Eu não posso pensar por si mesmo, professor? Pode, todo mundo pensa, porém a gente tem fontes, né, onde a gente vai beber na nossa leitura, né, a gente vai buscar se informar, e aí a partir do momento que a gente busca uma corrente ou outra, a gente vai então optar por um lado ou por outro, certo? Muito bem. Então vamos lá. Brasil e os novos movimentos sociais. Como é que os movimentos sociais se apresentam no Brasil? Os movimentos sociais sempre estiveram presentes na história do Brasil, né? Desde sempre. Na ditadura Vargas, na década de 30, foram criadas, por exemplo, as associações, quase que não sai, com o intuito de conquistar espaço na sociedade. Por exemplo, nós temos aí a Frente Negra Brasileira e a Associação Católica Brasileira. São movimentos sociais que se organizaram nesse período, né? Então, estão presentes ali. Durante a ditadura militar de 1964, a repressão fez florescer milhares de ações coletivas. Importante a gente perceber que quando a sociedade vive em momentos, por exemplo, de repressão, momento de exceção, como um caso, por exemplo, da ditadura, né, uma ditadura quaisquer que seja, ou militar ou civil, faz com que os movimentos aflorem cada vez mais. Por quê? Porque a repressão, né, é como se fosse um cadinho ali que vai forjando, né, os movimentos contra essa situação de opressão. E os movimentos sociais, eles são fruto exatamente disso, né? É exatamente nesse momento de opressão, né, de negação de direitos, que os movimentos se fortalecem. Não é isso? Então, durante a ditadura militar no Brasil, os movimentos cresceram muito no Brasil, se fortaleceram, né? E foram muito importantes na redemocratização, na luta pela redemocratização do país. Esses movimentos foram fundamentais, né, nessa luta por um Brasil democrático, né, na luta pela democratização do país. Então, os movimentos aí tiveram presença muito forte e muito importante também durante esse período, certo? Muito bem. Vamos lá, então, continuando aí a nossa reflexão, nós vamos ver o seguinte, ó, a Constituição brasileira, ela de 1988, ela garantiu o direito de associação e liberdade de expressão. Por quê? Por que é importante isso? Porque exatamente foram esses movimentos, né, que estavam organizados, que elegeram, por exemplo, deputados, senadores, comprometidos, né, com as causas mais sociais, causas mais democráticas, e se colocou aí na Constituição a garantia, né, da associação e liberdade de expressão, porque não existia durante a ditadura. Você não tinha esse direito de se organizar. As pessoas organizavam porque os movimentos, eles nascem, né, no processo de opressão, eles vão surgir, vão se fortalecer, mas existia um embate muito grande entre as forças policiais, né, e os movimentos.
Então a gente via aí, né, a gente que vê pelos jornais, pelos os documentários, como que existia esse embate muito forte, né, do poder constituído contra os movimentos sociais. Mas a Constituição de 88 ela vai ser importante porque ela garante o direito de associação, direito de liberdade, né, de associação e liberdade de expressão na sociedade. Muito bem. E aí, nós vamos para o movimento social no Brasil, vamos falar de dois movimentos aí que são importantes, né, na sociedade brasileira, que são as ligas camponesas e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conhecido como MST. Chamamos de movimentos sociais do campo aqueles, né, que representam o campesinato, ou seja, os trabalhadores rurais. Então, tanto as ligas camponesas como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra são movimentos do campesinato, né? Eles são importantes, né, no processo de organização, né, dos trabalhadores da zona rural. Esses movimentos defendem a bandeira de reforma agrária, né, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de mecanização do meio agropecuário. Claro que essa questão da mecanização é uma luta quase que inglória, porque a tecnologia ela chegou para ficar, ela ficou tanto na cidade como no campo, né? Então jamais não vai ter como você tirar do campo a questão da tecnologia. E aí nós vamos ver, as ligas camponesas, elas são aí da década de 1940 e 1960. E o MST, né, ele surgiu na década de 1980, mais precisamente em 1984, quando foi criado aí o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, certo? E aí nós vamos ver agora um pouco de cada um deles. As ligas camponesas, elas começaram a se estruturar no final da ditadura do Estado Novo, varguista, né, sob a orientação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Vejam como é importante aí os trabalhadores rurais se organizando nas ligas camponesas, quando? No período de ditadura, né? Para ver como que esses momentos de exceção, eles fortalecem, né, a organização social. Durante a década de 1950, as ligas conseguiram uma integração envolvendo praticamente todo o país, através das chamadas organizações ou ligas regionais. Então, foram criando nas regiões, nos estados, né, pequenos núcleos dessas ligas e que foram fundamentais e importantes, né, no processo de luta pela própria também redemocratização no período varguista, da ditadura Vargas. O regime ditatorial implantado com o golpe de 1964 extinguiu, né, as ligas camponesas. E elas vão se organizar mais tarde, já agora com outro nome, né, já com uma outra configuração, né, em outros parâmetros e com outros modelos, né, com outros paradigmas, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, né, e a luta pela terra. Então, a luta que os camponeses, as ligas camponesas iniciaram lá na década de 50 e tal, ela vai crescer, né, vai se fortalecer cada vez mais. Então, com o advento da redemocratização, os trabalhadores rurais se organizaram novamente e, em 1984, fundaram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que é um dos movimentos mais importantes, né, não só do Brasil, como da América Latina, né, no sentido de organização dos trabalhadores rurais, por exemplo, do campesinato. O MST atua através da ocupação de grandes latifúndios e terras improdutivas, construindo assentamentos. Então, esse movimento, ele ocupa, né, eles trabalham com essa lógica da ocupação,
que é ocupação? Eles vão lá, numa terra, por exemplo, em lugares, fazendas que são improdutivas, grandes latifúndios improdutivos, por isso são chamados de... o que são os grandes latifúndios, professor? São terras muito grandes, pessoas que têm quantidades assim imensas de terra, que a gente é até incapaz de dizer o tamanho dessas terras, né? São terras muito, muito grandes. São terras que cabem até alguns países da Europa dentro, né, das terras. Então, e são improdutivas, porque as pessoas usam muitas vezes as terras para especular. O que é isso? Para ganhar dinheiro com a terra. Você tem a terra e você não planta nada nela, ou então, às vezes, coloca ali 2, 3 cabeças de gado, um gadozinho ali, para dizer que ela é produtiva, para você ganhar com ela, porque a terra valoriza, né? E você, então, compra pelo um valor e vende pelo triplo, às vezes 10 vezes a mais do que você comprou. Ou, às vezes, você nem compra essas terras, porque essas terras são adquiridas, né, através de grilagem, né? E aí você se apropria dessas terras e passa, então, a dizer que é sua, tira documento, né, todo esse processo, e elas são, então, improdutivas. Então, o movimento, né, o movimento do chamado MST, ele vai, então, trabalhar nessa visão de ocupação para forçar, né, o governo a fazer a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a redistribuição das terras para quem precisa trabalhar, certo? Muito bem. Vamos, então, continuando aqui, ó. Qual é o objetivo do movimento, né, dos trabalhadores sem terras? É forçar o Estado a promover a reforma agrária. Isto é, a distribuição de terras para quem precisa trabalhar. Então, o Brasil, gente, hoje é um dos países onde há uma das maiores concentrações de terra do mundo. Nós somos um país que tem uma concentração de terra muito grande. O que é isso? Significa dizer que nós temos poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com pouca ou nenhuma terra, né? Então, é essa questão que o movimento busca agilizar, fazer com que o governo faça a reforma agrária. Todos os países desenvolvidos, né, do mundo, eles fizeram isso. Eles redistribuíram a terra. Estados Unidos, Inglaterra, né, mesmo aqui na América Latina, né, o Chile, o México, fizeram reforma agrária. Isto é, distribuíram as terras, né, deram muitas pessoas que não tinham terra receberam terra para poder plantar, porque isso faz com que o país cresça, né? Cresça economicamente, se desenvolva, diminua a fome, né? Então, tudo isso é importante. Então, nós somos um país que tem uma concentração de terra muito grande. Tem muita gente que critica, né, o MST, etc., mas uma maneira de você acabar com o movimento é fazer a reforma agrária. Se o governo fizesse a reforma agrária, não tinha um movimento dos sem terra, né? É lógico. Então, o movimento acabaria porque a sua luta também desapareceria, né? O motivo da luta desapareceria. Muito bem, vamos continuar, então, aqui na nossa reflexão. Um outro movimento também importante, né, do nosso país, um país que é um movimento que é urbano, é o MTST, né, que é o movimento dos sem-teto, né? Esse movimento foi fundado em 1997, né, e tem como objetivo organizar a população periférica que sofre com o enorme déficit habitacional. São 6 milhões de famílias, né, que estão sem teto, e reivindicar o direito constitucional à moradia digna. Então, esse direito está garantido na Constituição.
Todo mundo tem direito a uma casa para morar, né? Então, nós temos um movimento que é o movimento dos sem teto, né? Aqueles que não têm teto. Qual é a atuação? Como é que atua esse movimento? Ele atua nas grandes capitais do país, onde organiza trabalhadores urbanos na luta pelo teto, na luta por casa, né? Para morar, para ter sua casinha. Então, a Constituição de 1988 também garantiu o direito, né, a esse movimento e também garantiu o direito à moradia. E esse movimento dos trabalhadores, dos movimentos dos sem-teto, dos trabalhadores sem-teto, eles lutam por moradia e estão aonde? Baseado na Constituição. A Constituição garante a associação, né, e garante também a moradia. Então, se luta por moradia. Então, se luta para fazer a Constituição ser colocada em prática. Muito bem. Então, além, né, dos movimentos já citados, outros movimentos estão presentes no Brasil. Vamos lá ver quais são esses movimentos? O movimento feminista, né? Então, aí que busca equidade de gênero e liberdade sexual, né? O que é a equidade de gênero? É a igualdade, mais do que a igualdade, né? É que a mulher tem os mesmos direitos que o homem, né? Estando, por exemplo, nas mesmas condições. Se você tem a mesma formação, tem o mesmo emprego e a mesma função, deve ganhar a mesma coisa que o homem, né? Tem direito, por exemplo, a votar e ser votada. Só ultimamente, né, que as mulheres começaram a ocupar cargos públicos, né, como governadoras, como presidente. Nós tivemos apenas uma presidente durante toda a história do Brasil, né? O Brasil teve apenas uma durante toda a história da República, apenas uma presidente, né, mulher, e foi derrubada, não é isso? Muito bem. Outro movimento é a parada chamada do orgulho LGBT, né, que defende, que luta, né, em defesa da diversidade e busca mais representatividade e direitos para essa população, que é a população LGBTQIA+, movimento dos homossexuais, certo? Movimento negro. Esse movimento luta por fazer valer os direitos civis da população negra e combater o racismo enraizado até hoje na sociedade brasileira. Então, nós temos aí um país que é racista estruturalmente, né, e esse movimento da população negra luta para fazer os seus direitos serem válidos, né? Muito bem. E aí nós temos também o movimento indígena. Esse movimento tem como motivação política a conservação e a limitação de terras para eles poderem morar, as chamadas terras indígenas, né? Luta pela terra, que é o habitat, o lugar onde eles vivem e que eles precisam para sobreviver. Porque a terra para os indígenas é diferente da terra como nós vemos, né? Como a população branca vê. A terra é a própria vida, né, desse povo. Certo? Muito bem. E aí há uma criminalização dos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais configuram uma forte ameaça aos grupos privilegiados e para aqueles que estão no poder. Associam as lutas e a militância dos movimentos à criminalidade e à marginalidade. Não é isso? A criminalização dos movimentos sociais desprestigia as lutas em defesa dos direitos humanos e dos interesses das classes populares, o que dificulta as conquistas pelas quais esses grupos lutam, né? Então, há hoje, né, todo um arcabouço aí, né, de artimanhas para criminalizar os movimentos, fazer com que os movimentos não deixem de existir, mas que não tenham acesso, por exemplo, aos direitos do Estado, né? Não possam participar, né,
de financiamento, para fortalecer as suas lutas, e da própria criminalização mesmo, né, de você levar esse grupo para a marginalidade, os movimentos para a marginalidade. Então é importante a gente ver como que isso está funcionando. Gente, nós ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham compreendido ou tenham trazido reflexões para nós sobre a questão dos movimentos sociais. Até lá, então vamos ficar até uma próxima aula.